Queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos hoje aqui retomar o tema destas nossas conferências das semanas passadas e continuar analisando o contexto desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o papel que a religião está tendo nesse contexto. Inclusive, nós vamos começar analisando o texto dessa consagração realizada por Francisco, que nos apresenta ali claramente uma mensagem pacifista e globalista. Então, como nós já explicamos na semana passada, essa consagração pode até servir como uma oração, como alguma coisa que teve uma intenção boa da parte de uma pessoa, mas ela não pode ser apresentada como uma consagração válida conforme os critérios que a mensagem de Fátima nos pediu. Então ali você vê um texto impregnado de noachismo, indiferentismo religioso e levando as pessoas a pensar que simplesmente ele está rezando pela paz. Quando na verdade o contexto dessa consagração, conforme foi pedido por Nossa Senhora, é muito além de uma questão de simplesmente pedir pela paz no mundo, mas vai no coração do problema que envolve a Rússia, que é justamente a questão do comunismo. Então veja, por exemplo, quando ele diz aqui no seu texto: descuidamos os compromissos assumidos como comunidade das nações. Então aquela coisa, ao invés de se apresentar como Igreja Católica, como Papa, como alguém que está defendendo os crentes desta religião de Jesus Cristo, ele simplesmente se apresenta como comunidade das nações, dizendo que nós estamos a trair os sonhos de paz dos povos. E não é nada disso que nós temos que defender. Não é o sonho de paz de um determinado povo, mas é um projeto de paz que Deus tem para nós, como um desígnio de bênção na medida em que nós fazemos a vontade de Deus. Então, as coisas são sempre invertidas e sempre partem do plano humano, ao invés de partir do plano teologal. Então, por isso que ele vai dizer: esquecemos-nos que somos guardiões do nosso próximo e da casa comum. Então, quer dizer que aqui ele aproveita ainda para fazer uma mensagem ecologista. E diz ainda: dilaceramos com a guerra o jardim da terra, ferimos com o pecado o coração de nosso Pai, que nos quer irmãos e irmãs. Então volta aquela mensagem que é sempre presente nos discursos de Francisco, onde o único pecado que existe é estarmos ofendendo o outro ou prejudicando o próximo. Então, segundo essa perspectiva, não existiria um pecado contra Deus, não seria pecado eu não aderir à verdade revelada por Deus, e, como ele costuma dizer, tampouco é pecado uma pessoa ter relações fora do casamento ou uma pessoa praticar relações homossexuais. Então quer dizer que tudo está dentro desse foco humano, na medida em que ele representa essa religião do homem que está ali instalada hoje no Vaticano. Então agora nós temos que refletir por que nessa mensagem de Fátima foi pedido que o Papa consagrasse a Rússia e só a Rússia, em união com os bispos do mundo inteiro, e com que finalidade? Então é isso que nós temos que entender. Por que um Papa? Ora, porque o Papa representa a fé católica. Então nós estamos sempre explicando que não é possível um Papa ser verdadeiro e legítimo e ensinar uma religião diferente da religião católica apostólica romana, como acontece agora no caso com Francisco. Então, se ele não é Papa, se ele não ensina a religião católica, ele também não pode consagrar ninguém, porque essa consagração está em vista da Rússia se tornar católica.
Ora, como a Rússia pode se converter à fé católica através da consagração de alguém que não tem a fé católica? Então isso seria impossível. Então é por isso que Nossa Senhora pediu que precisamente o Papa fizesse essa consagração. Então isso é um reconhecimento feito por Nossa Senhora do imenso poder do papado. É aqui que ela está, de uma forma implícita, mostrando a primazia do Papa justamente numa nação que já levava por séculos o peso do pecado do cisma. Então é aqui que nós devemos pensar que ninguém pode dar aquilo que não tem. Francisco não pode dar a conversão da Rússia à Igreja Católica se ele não tem a fé católica. Da mesma forma, Nossa Senhora não prometeu a conversão da Rússia a uma democracia liberal ou aos direitos do homem. Então ela não prometeu a conversão da Rússia à Igreja do Vaticano II. Mas ela, como Mãe de Deus, que não é nem antropocêntrica e nem ecumênica, ela quer a conversão desta nação aos direitos de Deus. E somente quando a pessoa se volta para os direitos e os privilégios de Deus, que ela pode realmente aderir à verdadeira igreja e pode ver a dignidade humana realmente defendida e respeitada. Entretanto, a igreja cismática do pseudo-patriarca de Moscou, Cirilo, que se autodenomina ortodoxa e que está na Rússia hoje, pode até ser mais próxima da igreja católica verdadeira do que a igreja de Francisco. Isso até acredito. Mas ela também não é a igreja que pode levar a Rússia a uma verdadeira conversão. Então, por isso, o efeito primário da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria seria o seu regresso à fé católica verdadeira, e não à igreja cismática ortodoxa que está hoje na Rússia. De tal maneira que as pessoas que acham que você pode se refugiar nessa falsa ortodoxia dos orientais para escapar do modernismo que está presente no Ocidente, essas pessoas estão com a solução errada. Mas nós deveríamos ter em mente aquilo que foi escrito pelo padre Joaquim Alonso, que entrevistou inclusive muitas vezes a irmã Lúcia, e que dizia: poderíamos dizer que a irmã Lúcia sempre pensou que a conversão da Rússia não era simplesmente um regresso do povo russo à religião cristã ortodoxa que eles têm ali, rejeitando, portanto, o ateísmo marxista do regime soviético, mas sim uma conversão total e integral da Rússia à verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, que é, por sua vez, a única igreja que pode se dizer realmente ortodoxa, no sentido correto do termo, porque a palavra igreja ortodoxa significa a igreja que tem a verdadeira doutrina. Ora, se a Igreja Católica é a única que tem a verdadeira doutrina, então Nossa Senhora pediu a conversão da Rússia justamente para que a Rússia, se tornando verdadeiramente católica, pudesse defender a Igreja diante dos ataques dos inimigos internos e externos. E é por isso que nós dissemos, na nossa conferência passada, que se a Rússia realmente tivesse convertido, não teria ocorrido o Vaticano II para formar uma nova igreja que não tem mais nada de católica. Então esse critério é fundamental. Agora, por que só a Rússia deveria ser nomeada nessa consagração? Porque a consagração desta nação ao Imaculado Coração de Maria seria uma identificação que teria que ser feita entre essa nação, ou seja, a Rússia, e o Imaculado Coração da Mãe de Deus. De tal maneira que a Rússia, se tornando propriedade do Imaculado Coração, ela seria convertida e, portanto, passaria a agir como instrumento do Imaculado Coração de Maria para os desígnios de Deus, que levaria
o mundo inteiro a uma verdadeira conversão. Então esse seria o projeto original. Como agora isso não ocorreu, nós estamos entrando em um projeto secundário. Quer dizer que a Rússia ainda vai ser convertida, mas por um Papa legítimo no momento correto. Por enquanto, nós temos que nos contentar com essas situações provisórias. E por que também Nossa Senhora pedia para que essa consagração fosse feita com todos os bispos do mundo inteiro? Então isso é interessante também a gente pensar. Não é que o Papa deveria simplesmente convidar os bispos, mas ele deveria obrigar os bispos do mundo inteiro a fazer naquele mesmo horário a consagração junto com ele. Para mostrar que ele é o chefe, mas que os bispos estão também compondo aquela unidade da igreja para levar a eficácia dessa consagração ao seu termo. Então quer dizer que isso não ocorreu também, e nós não podemos pensar hoje que isso seria possível, porque não somente Francisco não é um Papa legítimo, como a maioria desses bispos não são nem sequer consagrados validamente. Então é por isso que nós estamos numa situação difícil e tudo que nós estamos vendo hoje deve ser analisado com muito cuidado para nós não cairmos em enganações. Que a maioria das pessoas se empolgam com qualquer ato devocional ou com qualquer coisa que tenha uma aparência de católico e já acham que aquilo ali está muito bom, aquilo está mudando tudo e nós agora temos que ter esperança em situações que são totalmente enganadoras. Então você veja que nesse dia 16 de março, Francisco teve um encontro com Cirilo, esse que se apresenta como patriarca de Moscou, via internet, e disse a Cirilo: nós somos pastores do mesmo povo que acredita em Deus. Então, segundo Francisco, não existe essa divisão, não existe esse cisma. Para ele, inclusive, fazer proselitismo, ou seja, se eu sou um padre católico no meio oriental e eu começo a querer converter os ortodoxos à fé católica, então eu estou fazendo um proselitismo e isso está sendo condenado por esse tal que se apresenta como Papa, que a gente chama de Francisco. Então quer dizer que tudo isso é falso, nem Cirilo, nem Francisco são verdadeiros pastores da Igreja de Cristo, que é a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Mas Cirilo faz parte dessa igreja cismática comprometida com o comunismo desde 1925, enquanto que Francisco também faz parte de uma igreja cismática e herética que está ali comprometida com o comunismo e com a maçonaria e com a nova ordem mundial desde o Concílio Vaticano II. Então, se nós entendemos isso, nós podemos ver aí como essas pessoas são usadas para que, em nome da religião, esses desígnios dessa elite que governa o mundo sejam realizados e as pessoas sejam enganadas até o fim. E ainda ele vai afirmar, nessa conversa com Cirilo, que houve um tempo, mesmo nas nossas igrejas, quando se falava em guerra santa ou em guerra justa. Mas hoje não podemos falar dessa maneira. Houve um desenvolvimento da consciência cristã sobre a importância da paz. Então, para ele, Francisco, na Idade Média ou em outras épocas que nós promovíamos guerras justamente para defender a cristandade, nós estávamos com uma consciência mais atrasada. E agora houve um desenvolvimento, houve uma evolução dessa consciência, e nesses tempos modernos, nós só visualizamos a paz. Então, por isso ele vai dizer que guerras são sempre injustas na medida em que o povo de Deus é que paga. Então, aqui mais uma frase ambígua. Depois ele diz também que guerra nunca é o caminho. O Espírito que nos uniu nos pede para ajudar como pastores as pessoas que sofrem pela guerra. Então, aqui você veja que essas frases ambíguas, que são frases que não têm sentido nenhum, que não são realistas com os problemas, é que comovem as pessoas hoje em dia e enganam as pessoas que não se aprofundam nos princípios das coisas. Então, no fundo, ele está apoiando o Zelensky na Ucrânia, que
vai provocando a Rússia e promovendo a guerra. E ao mesmo tempo, ele diz que a guerra nunca é o caminho, mas se uma pessoa é atacada e ela tem por direito diante de Deus a possibilidade de se defender daquele ataque, então para essa pessoa a guerra será sim o caminho. Por isso que o verdadeiro Papa Pio XII ensina exatamente o contrário de Francisco, quando ele diz que o mandamento da paz é uma questão de lei divina e sua finalidade é a proteção dos bens da humanidade, na medida em que são dons do Criador. Dentre esses bens, alguns são de tal importância para a sociedade que é perfeitamente lícito defendê-los contra agressões injustas. Então, em outras palavras, ele está dizendo que a paz é algo importante, necessário, mas que diante dessas agressões injustas é perfeitamente lícito nós nos defendermos. E ele diz ainda, a sua defesa é mesmo uma obrigação para as nações como um todo, que têm o dever de não abandonar uma outra nação que é atacada. Então aqui, Pio XII, como verdadeiro Papa, fala com os princípios da lei divina e da moral católica. Entretanto, hoje nós vemos dois extremos. De um lado, você tem Francisco, que representa esse pacifismo demagógico do mundo moderno, e do outro lado, você vê Cirilo, que representa esse novo modelo da Rússia e que tem um interesse bélico para defender os valores que ele considera importantes, mas que não condizem com os valores da verdadeira cristandade. Por quê? Simplesmente pelo fato de que Cirilo, como é o líder de uma igreja cismática, não age com união com um verdadeiro Papa para lhe dar essa autoridade de promover os interesses da cristandade como um todo. Ao contrário disso, ele está ali representando uma igreja que é totalmente vendida ao Estado que Putin representa. E nós vemos claramente que essa falsa igreja ortodoxa russa é hoje uma arma ao serviço de Putin. É por isso que diz um artigo de um jornal português, que eu cito: para o universo cristão foi uma resposta inesperada. Depois de interpelado no sentido de intervir junto de Vladimir Putin, servindo de intermediário para o entendimento entre a Rússia e a Ucrânia, o patriarca Cirilo, um dos homens mais influentes na esfera de poder do Kremlin, recusou atuar em nome da paz. E a esperança acalentada por muitos de que uma negociação entre Cirilo e o Papa Francisco pudesse acelerar um acordo de paz esfumou-se quando o patriarca de Moscou usou argumentos religiosos para legitimar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, quer dizer, aqui você percebe bem como nesse cenário, tanto esse patriarca está agindo para interesses desse complô mundial, como Francisco, de outro lado, representando outros interesses dentro desse complô mundial. Então é por isso que nós dissemos que nesses dois extremos, nenhum dos dois corresponde à Igreja Católica verdadeira. Porque esta igreja verdadeira, fundada por Cristo, tem essas duas espadas, como nós lemos no Evangelho, ou seja, a espada da palavra de Deus e a espada do poder temporal para defender a verdade da palavra de Deus pregada pelo verdadeiro Papa. Enquanto que, ao contrário de Cirilo, a verdadeira igreja de Cristo não está submissa a um determinado rei com as suas ambições imperialistas, mas ela está submissa somente à verdade e aos interesses desta pregação do Evangelho e da salvação das almas, como aconteceu na Idade Média. Então esse é um princípio fundamental que nós temos que aprender também, que a religião só pode atuar quando ela está em vista da salvação das almas e da finalidade suprema da sociedade, que é o reino de Cristo e a glória de Deus. Entretanto,
O patriarca Cirilo, que é ex-informante da KGB, continua insistindo que a Ucrânia e a Rússia são um só povo e que é o Ocidente que está patrocinando um colapso moral na sociedade no meio da Rússia por causa das paradas do orgulho gay e coisas assim que eles promovem na Ucrânia. Entretanto, o próprio Putin também aproveita as ocasiões de grandes encontros sociais para reafirmar esse nacionalismo russo, e ele se aproveita da religião para criar essa consciência nacionalista de que eles são um só povo e de que eles têm que lutar juntos. Então ele fez, por exemplo, um discurso elogiando o príncipe Vladimir, que estava destinado a tornar-se um grande estadista, e ele vai mostrar que esse príncipe, que também é canonizado pela igreja, foi organizando esse império, colocando fim aos feudos, repelindo os inimigos externos, a ponto de criar um caminho para formar um Estado forte e centralizado. Então, com isso, você percebe que toda essa religiosidade de Putin não passa de um movimento para aproveitar-se da religião e fortalecer a sua imagem política diante dos russos. Uma vez que o comunismo, como nós já explicamos, é algo artificial, é algo que é feito à força, à custa de muitas vítimas, e depois de um tempo ele se desgasta. Então é por isso que eles criaram esse novo modelo, através de Putin, que é um modelo religioso, porque esse modelo religioso condiz com a alma do russo, que está impregnado dessa religião e está impregnado dessa cultura. Então, quando ele defende os príncipes do passado, quando ele defende a própria moral, então ele vai, com isso, conseguir atrair as pessoas para essa unidade, uma vez que as pessoas não percebem o que está por trás do discurso dele. Então foi por isso que um dos primeiros atos do governo de Putin foi pedir para a Igreja Ortodoxa canonizar a própria família do último czar, Romanov, que foi morto pelo comunismo. Então, quer dizer, é um ato de muita esperteza, porque aquela família que foi morta friamente pelos comunistas estava no coração daquele povo. Então, para conquistar o coração desse povo, ele, sem fazer nenhum ato de repúdio ao comunismo, pede para a Igreja Ortodoxa canonizar aquela família dos Romanov. Então você percebe aqui como que essas pessoas sabem fazer essa estratégia e jogar nos dois times ao mesmo tempo para levar mais vantagem com esse processo. Inclusive Putin admitiu que a Rússia conheceu muito antes do Ocidente a degradação moral que agora ele está denunciando. Então foi em 7 de dezembro de 1917, algumas semanas depois da tomada do poder pelos bolcheviques, que foi introduzido na Rússia o divórcio. Depois o aborto foi legalizado em 1920 e foi justamente ali na Rússia que ocorreu a transição desta revolução política para a revolução sexual que depois aconteceria no Ocidente. Então você imagina que já em 1921, no centro de Moscou, já existiam escolas que preparavam as crianças desde os 7 anos para a sexualidade precoce. Então, com isso, nós estamos querendo defender essa ideia de que o comunismo não está morto e a Rússia de forma alguma se converteu. Mas nós estamos vendo simplesmente uma adaptação para que eles tirem mais proveito daquilo que eles começaram a fazer desde 1917. E o Putin, portanto, faz parte desse processo, faz parte dessa alma comunista que se implantou na Rússia, e ele não é um agente da restauração, mas ele é um agente da enganação, que agora se apresenta com face de cristão ortodoxo e de moralista, mas que na verdade não é outra coisa senão uma outra face desse mesmo dragão vermelho que operou na Rússia nesses tempos todos. E isso fica evidente porque ele até hoje nunca repudiou os erros do comunismo, e a própria China,
que é uma nação oficialmente comunista, acaba de declarar no dia 7 desse mês que a sua amizade com a Rússia é sólida como uma rocha. Então você deve fazer todo esse paralelo para entender o problema. Porque agora você vê que esse pseudo-patriarca Cirilo, obediente às ordens de Putin, diz que não há guerra nenhuma na Rússia, mas que simplesmente há uma confusão que o Ocidente está causando ali e que a Rússia é obrigada a reagir. Então, nisso nós vemos como é triste observar que hoje no mundo não existe um líder nem no poder temporal e nem no poder espiritual que possa nos defender da tirania de ambos os lados. Ou seja, da tirania do comunismo perverso e imoral do Ocidente e nem desta tirania desse comunismo camuflado e bem organizado que está hoje implantado na Rússia. Então Nossa Senhora em Fátima profetizou a conversão da Rússia. Mas, mais uma vez eu digo, essa conversão deve ser um regresso às origens da Rússia. Então, se nós falamos do príncipe Vladimir, nós devemos lembrar, como nós frisamos na última conferência, que esse príncipe estava totalmente unido ao Papa. E o Papa em Roma era um verdadeiro e legítimo Papa que defendia os valores morais e os princípios dogmáticos da religião católica. Mas, se nós procuramos saber o que representa verdadeiramente a conversão da Rússia, nós devemos primeiro procurar saber qual foi essa Rússia do passado, essa Rússia medieval, essa Rússia santa de Kiev, que foi uma das primeiras nações a compor a cristandade medieval, antes de ficar sob o domínio de Bizâncio e de criar essa antipatia com o verdadeiro Papa que estava em Roma. Entretanto, uma parte do povo ucraniano sempre manteve a fé católica e, por ocasião do Concílio de Florença, reencontrou esse caminho de unidade com Roma. E foi por aí que começou a divisão entre a Rússia e a Ucrânia. Se a Rússia tivesse se mantido em união com o Papa, não existiria até hoje nenhuma forma de divisão entre a Rússia e a Ucrânia. Mas é justamente por causa da apostasia cismática da Rússia desde aquela época e por causa da fidelidade desta Igreja Católica que estava instalada na Ucrânia que houve aí uma discrepância entre essas duas comunidades que antes pertenceram a uma só nação. Então é por isso que nós estamos aqui mostrando que essas realidades devem agora estar bem claras diante de nós. Porque, de fato, o comunismo não desapareceu, os erros do comunismo continuam a ser dissipados, nós não vimos nenhuma década de paz desde o acontecimento de 1917, e nós poderíamos nos perguntar onde está o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que foi prometido, uma vez que as pessoas dizem que de uma forma ou de outra essa consagração já foi feita. Ao contrário, a Rússia não se converteu, nós não vimos a paz e o coração de Maria ainda não triunfou. Entretanto, em 1942, de fato, o Papa Pio XII consagrou não a Rússia, mas o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria. E no ano seguinte, Nossa Senhora explicou para a irmã Lúcia, em 1943, que essa consagração do Papa Pio XII foi aceita, mas em parte. Então, por isso ela disse, de fato, essa consagração foi aceita para o fim da guerra. Então, esse propósito da consagração para que acabasse com a guerra foi atingido pela consagração de 1942, feita por Pio XII. Mas Nossa Senhora explicou para a irmã Lúcia, a conversão da Rússia vai ser para mais tarde. Então, foi por isso que nós explicamos aqui que somente quando nós tivermos, de novo, um Papa legítimo, é que nós vamos ter essa graça tão impressionante
da conversão em bloco desta grande nação russa para a restauração da verdadeira Igreja Católica. Inclusive eu quero chamar a atenção aqui para o texto da consagração que Francisco realizou, que traz um termo que jamais foi usado na tradição da Igreja para invocar Nossa Senhora. Então você lê ali que ele chama a Mãe de Deus de Terra do Céu. Então esse nome é muito estranho porque isso faz pensar na deusa Pachamama. Então se nós tivéssemos confiança na pessoa que está fazendo essa oração, e se nós soubéssemos que ele realmente tem boas intenções, então claro que nós não questionaríamos, nós não acharíamos que esse termo é exagerado. Mas na medida em que nós já vimos tudo aquilo que ele fez e que ele continua fazendo, nós podemos sim, como muitas pessoas estão fazendo, questionar da onde ele tirou esse termo Terra do Céu para se referir à Mãe de Deus. Inclusive um bispo americano, bispo do Texas, está questionando esse termo que apareceu ali na consagração da Rússia realizada por Francisco. Então nisso nós percebemos que toda essa situação é uma grande cilada para enganar os católicos e fazê-los pensar que de fato Nossa Senhora está recebendo de um verdadeiro Papa uma consagração conforme ela pediu. E na verdade o que está sendo realizado ali é um ritual muito discreto, entregando para Pachamama todas essas questões que eles estão querendo apresentar, como por exemplo a paz no mundo. Então é por isso que eu apresento aqui também a carta de Albert Pike, que era o Supremo Pontífice da maçonaria no século XIX, que ele escreveu em 1871 para Mazzini, que era ali líder revolucionário na Itália, dizendo que a Primeira Guerra Mundial deve decorrer de forma a permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e possam garantir que esse país se torne uma fortaleza do comunismo ateu. No final da guerra, o comunismo será criado e usado de forma a destruir os outros governos e enfraquecer as religiões. Você veja que aqui era o objetivo desta Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra, porém, deve ser fomentada de forma que o sionismo se torne forte e suficiente para instituir um Estado soberano em Israel na Palestina. E ele diz ainda, por essa guerra o comunismo internacional tem que se tornar forte o suficiente de forma a destruir toda a força da cristandade. Então foi por isso que o Concílio Vaticano II veio como consequência da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, ele diz que a Terceira Guerra Mundial tem que ser fomentada de forma a causar a exaustão física, moral e espiritual e econômica das nações. Então é o que está acontecendo. Todos vão se empobrecer, a riqueza vai se concentrar na mão dessas elites que estão agora dominando tanto a Rússia quanto o Ocidente, e nós vamos ficar cada vez mais escravizados e enfraquecidos nas mãos deles. Então é nesse momento que diz aqui Albert Pike que nós iremos então libertar os ateus e iremos provocar um cataclismo social, de tal maneira que a multidão, desiludida com o cristianismo, sem direção e sem guia, ansiosos por um ideal, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, que será trazida finalmente aos olhos do público. E esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então você percebe que essa cristandade que ele fala aqui, ou seja, essa igreja provisória do Vaticano II, vai desaparecer também, porque ela é provisória, ela só está ali para destruir o que resta do cristianismo verdadeiro. Enquanto que todas as outras igrejas, sejam elas ortodoxas,
protestantes ou qualquer denominação vão entrar também nesse mesmo prejuízo. Enquanto que o ateísmo, de outro lado, vai ser completamente minado da face da terra. Porque o objetivo final é que todas as pessoas adotem uma única religião iluminista e luciferiana, que é dirigida pela maçonaria, que não passa desta miscelânea das religiões que Francisco está pregando hoje, como representante desta nova ordem mundial e como líder dessa religião universal que está para ser lançada aí, como nós estamos vendo. Então, que Deus nos proteja de todas essas catástrofes e que Deus nos ajude a enfrentar essas grandes calamidades até o fim, com o espírito de fé e com uma consciência justa do nosso dever, da nossa obrigação de verdadeiros cristãos que defendem a verdade e que lutam nesta guerra santa e justa pela verdadeira Igreja de Deus. E que Deus seja bendito para sempre.